Bem-vindo novamente, gente. Agora vou lhes mostrar como obter dados de um gráfico. Vamos usar o Webplot Digitizer. Então, a gente contextualizando assim na ideia, contexto e nos dados, a gente agora... O contexto, a gente entendeu com o Scopus, certo? A gente poderia fazer uma introdução ou organizar nosso trabalhinho usando o Soter, né? E agora eu vou lhes mostrar o Webplot Digitizer. O Webplot Digitizer, que faz? Simplesmente ele lhe permite Webplot Digitizer, perfeito. Este também é uma ferramenta online, você pode instalar ela em algumas extensões do Chrome, mas não precisa, simplesmente você entra no site, você faz o launch, simplesmente executa ela, e a partir dessa execução, você já pode começar a pegar os dados. Mas o que acontece? Normalmente, a gente vê, às vezes em diferentes fontes, por exemplo, um gráfico de dispersão, ou vê um gráfico de qualquer tipo, né? Ou você simplesmente vê uma imagem, você gostaria de medir alguma coisa, você pode fazer isso também com ele. Mas vamos supor que eu encontrei um gráfico muito legal, e eu tenho talvez alguns dados, e aqui eu tenho, por exemplo, P vezes T. Simplesmente eu tenho uma variável P e ela contra T. E eu estou, por acaso, talvez eu tenho dois trabalhos, mas que estão separados, ou simplesmente eu estou fazendo algo similar e eu gostaria de colocar meus pontos ou os pontos desse outro trabalho em conjunto com esse. Então eu gostaria de colocar aqui, comparar, fazer alguma, sei lá, fazer alguma coisa, fazer análise, né? Então isso serve aqui para comparar, extrair dados e muito mais, tá? Então veja só que é uma ferramenta bem simples de usar. Eu vou lhes mostrar aqui como exemplo bem prático. Então, vamos lá. Beleza, gente. Então, a gente vai agora para conseguir aceder ao nosso Webplot Digitizer. A gente não precisa nada específico, simplesmente a gente precisa abrir nosso browser e colocar Webplot Digitizer. Webplot Digitizer. A primeira opção normalmente vai ser a que você vai querer escolher, mas revise que fale Extract Data from Plots, Images and Maps. Então, normalmente você dá clique ali e normalmente vai ser a primeira opção. Se você ver aqui, tem no Chrome Web Store, você pode, se você usa Google Chrome, você pode entrar no Chrome Web Store e simplesmente comprar o aplicativo. O aplicativo é de graça, mas simplesmente um atalho que vai lhe mandar aqui a este site. Então, não é nada muito excepcional, né? E ele é, como a maioria dos pacotes computacionais que eu uso aqui, eles são livres e sem custo para usar. Então, mas se você gosta muito, usa muito, você pode fazer uma donação aqui. Então, se você usa profissionalmente, seria legal você dar um apoio para essas pessoas que fazem essas coisas. Eu, pessoalmente, eu já doei, porque eu acho que é umas ferramentas legais e que é legal que esteja disponível para todas as pessoas. Então, você não tem nenhum inconveniente, você tem uma desktop version que você poderia usar para Windows, para Mac, para Linux também, mas não precisa, simplesmente a gente vai aqui em Launch e você vai executar o aplicativo. Então, veja só o legal que ele fica. Aqui a gente tem o entorno image, aqui a gente tem todos os comandos que a gente vai usar, talvez para, cada vez que eu ativo alguma coisa, aqui na parte direita, onde está este load image, vai aparecer o menu emergente, e aqui na esquerda sempre aparece na ordem os passos que eu preciso executar. Então, vamos colocar um exemplo qualquer, eu vou entrar aqui no Google Scholar, talvez. Vamos no Google Scholar e vamos buscar algum artigo. Vamos aqui. Vamos buscar, talvez, qualquer artigo interessante. Vamos buscar este, por exemplo. Você pode pegar de qualquer dado, né? Você não precisa ser de artigo, simplesmente precisa ser qualquer coisa, tá, gente? Simplesmente vamos catar aqui um gráfico qualquer. Por exemplo, este aqui.
Olha só, que a gente tem um gráfico que tem, um gráfico de dispersão clássico, a gente tem também este gráfico aqui de, de barras. Então, a gente poderia tanto pegar a imagem, separar, como simplesmente fazer um print screen, certo? Ou simplesmente fazer um Ctrl C e pegar isso. Eu vou fazer a rota mais fácil, simplesmente vou fazer um print screen e vou deixar no clipboard, simplesmente para dar um Ctrl C. Então, perfeito, ficou. Então, vamos no Webplot Digitizer. Se eu tenho aqui já guardado meu gráfico, simplesmente eu posso dar clique aqui na parte da figura e dar um Ctrl V, e ele já vai colar aquilo que já tem no clipboard, tá? E ele inicialmente começa com alinhar eixos. Então, ali dou Proceed, e percebam que eu primeiro vou dar clique no X1, no segundo clique é o X2, o terceiro clique é o Y1 e o quarto clique é Y2. Então, vamos lá. Perfeito. Ah, não, que está muito pequeno. Bom, aqui você tem um magnifier aqui nesta parte. Então, você poderia, a rigor, ver um pouco melhor. Por exemplo, aqui eu vou tentar fazer no zero. Ali ficou no zero, bem certinho. Mas pode ser que você precise refinar. Por exemplo, eu quero só a primeira. Então, eu poderia fazer de vários jeitos. Você poderia simplesmente aqui pegar daqui a imagem, por exemplo, ou aqui aumentar o tamanho da primeira só, certo? Posso pegar daqui, talvez, ou eu posso até simplesmente fazer um print screen aqui, tanto faz, e deixar novamente pegar outra coisa. Perfeito? Você também, se tem se você tem na sua área de trabalho, deixa eu ver aqui, se você tem na sua área de trabalho, por exemplo, vou fechar. Se você tem na sua área de trabalho, vamos colocar aqui, sei lá, se você tem a imagem aqui na sua área de trabalho, vamos supor que eu tenho esta imagem aqui, eu vou guardar ela. Vou guardar ela aqui no desktop. Se você tem a imagem como tal, aqui eu posso simplesmente abrir o meu Webplot Digitizer e posso arrastar ela, certo? E vai ter o mesmo efeito. Perfeito? Então agora vamos começar a alinhar esses eixos. Eu estou interessado nesta figura aqui da esquerda, então eu vou colocar aqui 0 e talvez eu vou colocar aqui 120. Aqui vou colocar 20 e aqui 80. Perfeito. Então ali já coloquei o que precisava, agora a calibração ficou completa. Como eu sei que está completa, porque sempre que eu faço alguma ação, sempre vai se ativar na parte direita do software aqui, o que aconteceu aqui diz foi completada. Se eu não sair do menu ainda, então eu preciso fazer mais algumas coisas. Simplesmente vou dar aqui clique em complete e vou simplesmente decidir o que colocar. Então eu sei que no eixo X eu coloquei 0 e 120, né? Veja que se está na escala logarítmica, eu consigo colocar aqui clique e ele já vai determinar que é log scale, ou seja, ele já vai saber que ali a gente tem uma escala diferente, mas esse não é o caso da gente agora. Aqui no Y eu peguei 20 e 80, certo? E aqui tem uma esquiva, aqui tem assume axes are perfectly aligned with image coordinates, skip rotation correction. Eu às vezes dou clique nisso, mas a correção é bem pequena, tá? Então eu não considero que elas estão alinhadas, então vou em OK. E fechou. Agora a gente vai escolher os pontos. Então vamos supor que eu quero aqueles vermelhos que estão aqui. Então simplesmente eu posso pegar um a um, vou no centro e pego. Eu já vi algumas pessoas fazer com régua e tentar buscar como funciona, mas é um processo muito, muito difícil. E veja como a escala que não vai ser muito legal. Estou deixando ali mais ou menos no centro. Eu deixo alguns.
meio que não está muito bem, mas eu posso, por exemplo, alguns ficaram meio estranhos. Como posso corrigir? Eu vou aqui no Adjust Point e posso dar um clique naquele, por exemplo, não, este aqui ficou como muito estranho. Então, aqui com as setas do meu teclado eu consigo modificar. Simplesmente dou clique, quando ele fica em verde, ele fica disponível para ser editado. Eu tento deixar o máximo que puder ali no centroide da minha figura. Aqui está certo, certo. Certo, esse aqui ficou um pouco baixo, então vamos corrigir ele. Perfeito. E este último aqui, eu estou usando as duas coisas, o magnifier, percebam que no magnifier eu consigo acertar bem, aqui na parte esquerda, parece que é o mesmo ponto em que eu estou mexendo, né? Mas aqui estou mudando escala decimal, tá? É bem pequeno, mas esse magnifier ajuda para que você seja bem acurado nas coisas que está fazendo. Por exemplo, esses são os pontos vermelhos, e eu quero agora conhecer eles, então simplesmente vou aqui dar em View Data. Em View Data, simplesmente eu tenho Y e X ali disponíveis. Eu poderia simplesmente copiar esta informação, dar um Ctrl C, ou simplesmente eu posso graficar em plot, mas não é muito útil. Ou posso fazer um download em .csv. Esse .csv é lido por qualquer programa tipo spreadsheets, ou seja, Excel, pode ser lido por LibreOffice Calc, ou pode ser simplesmente lido por Excel. Então, vamos fazer download nele. E fechou. Agora eu tenho um dataset com esses valores e fechou. Eu poderia agora usar eles para graficar. Então, veja o interessante que é. Vamos, por exemplo, fazer outro exemplo para usar algumas outras funcionalidades. Eu vou, sei lá, Water Density. Aí vou colocar Temperature, para ver se sai várias coisinhas por aí. Vou aqui catar em Images. Ó, saiu alguma coisa interessante. Então, vou usar esta, por exemplo. Posso usar esta aqui. Então, eu posso, talvez, vou pegar e vou usar aqui agora no meu Webplot Digitizer. Se eu tenho alguma coisa no Webplot Digitizer, eu simplesmente posso aqui dar um Enter, dou clique aqui e ele já faz um refresh automático. Ou eu posso simplesmente colocar aqui Ctrl V e ele vai atualizar imediatamente, tá? Às vezes tem pessoas que não gostam... Ó, ali ficou um negócio estranho. Vamos lá. Eu tenho esse aqui. Esse aqui não. Copy to clipboard. Aqui, por exemplo, eu posso salvar também. Ficou em imagens. Vou aqui neste assunto, tanto faz. Esse agora eu quero que se tenha o gráfico. Perfeito. Vamos começar alinhando eixos. Então, aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho, sei lá, posso qualquer um, talvez 20. 20, e aqui eu vou pegar este aqui. Então, às vezes me perguntam, olha, mas você precisa deixar super alinhado com o eixo X, por exemplo, aqueles Y, não importa o Y, simplesmente você está se referenciando no eixo Y. Você não importa, por exemplo, se eu coloco aqui mais para frente, né? Só que eu deixo ali bem pertinho para me ajudar como magnifier para que fique bem acurado o valor, o ponto que eu escolhi, certo? Então, vamos lá em Complete. E vou colocar meus eixos. Então, aqui seria 0. Aqui eu tenho 20. Neste aqui eu tenho 997.5. E aqui tenho 999. Perfeito. Então, vamos lá, ok? E agora a gente já tem os dados. Agora eu preciso extrair os dados. Vejam que agora eu não tenho pontos, eu tenho uma linha. Então eu poderia simplesmente dizer, olha, eu vou extrair a linha. Eu vou aqui em
eu vou esquecer deste Manual Extraction, vou em Automatic Extraction. Então, vou simplesmente escolher uma cor. Vou aqui em Box e vamos a escolher uma cor. Color Picker e vou dar um clique aqui neste carinha para que ele pegue bem a cor que eu quero que extraia. Agora vou em Pen, por exemplo, fica mais fácil. Se você tem uma secção, é interessante talvez fazer com um box, porque você consegue fazer uma geometria, por exemplo, um quadrado e pegar tudo, mas às vezes, por exemplo, a gente tem três linhas diferentes, né? Então é interessante a gente usar o pen, talvez aqui a gente poderia usar um maior. Eu vou usar aquele que está por default e eu vou simplesmente aqui desenhar em cima do meu gráfico. Eu poderia ter deixado um pouco maior, mas também não tem problema. Aqui eu consegui já fazer bem certinho. E fechou. Certo? Eu já consegui passar. Eu poderia aumentar aqui, aí mais fácil, né? Mas não precisa. E aqui eu vou ver qual é o delta de pixels que eu quero. Pode ser esse delta de 10, tanto faz, daí vai. Delta 10, tem muitos, então eu posso simplesmente, talvez aqui, 20 e 20. E a gente diminui a quantidade de dados, porque, na verdade, eles são uma linha contínua, mas eu consigo graficar eles a partir desse aqui. Veja só que ele já ficou super bem. Agora, simplesmente, eu vou aqui em View Data e vou fazer download dele. Save, eu vou guardar. E acabou. Eu posso graficar no Plot, eu posso graficar em outro software e utilizar, talvez, fazer alguma tendência, fazer algum remanejo desses dados, comparar dados, eu posso pegar eles. Mas vejam que se eu tivesse feito isso com uma régua, aqui ponto a ponto, eu não conseguiria essa suavidade da função, eu não conseguiria extrair os dados desta forma tão precisa. Tá? Então, esta é a mágica do Webplot Digitais, seria um programa bem interessante. Tem outros ali que são interessantes, são parecidos, só que este eu gosto particularmente porque funciona em qualquer browser. Você pode utilizar em qualquer momento, simplesmente digitar Webplot Digitizer ali no seu buscador de preferência e você tem acesso a esta ferramenta incrível para pegar seus dados. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Então, brinquem com ele, peguem seus dados e a gente se fala. Tchau, tchau.